Essa é a primeira vez que o senhor tem a presidência da OAB, né? O que é que lhe motivou? É a primeira vez que concorro à presidência da nossa instituição, Ordem dos Advogados, e fui motivado porque nestes mais de 20 anos como advogado militante em Fortaleza, no Ceará e mais em alguns lugares do Brasil, eu acompanhei e acompanho política de ordem. E eu vi que a nossa entidade aqui, que no momento ela é dirigida por um grupo que está há mais de 20 anos no poder, ela ficou praticamente adormecida, completamente distante dos reais interesses da advocacia e muito ligada aos governos estadual, federal, municipal, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, deixando assim a advocacia, os advogados militantes, abandonados nesta situação onde o advogado que vive da advocacia, que é a grande maioria, trabalha sacrificadamente 8, 10 horas por dia e espera meses por um despacho. Então, vendo esta situação, vendo, infelizmente, uma ordem dos advogados transformada em um departamento de Estado do governo, eu resolvi, junto com alguns colegas que também são advogados militantes, formar este movimento, OAB Reinventar é Preciso, e estes colegas decidiram que eu deveria ser a liderança dessa chapa, concorrer às eleições da ordem, ganhar o pleito e reinventar a Ordem dos Advogados do Brasil para que ela tenha independência e cuide das prerrogativas e do exercício profissional dos advogados, como também possa atuar em defesa da sociedade. E que proposta você pode destacar de prioridade para esse momento que você tem escutado? Bem, propostas é só o que temos. Inicialmente, nós temos 22 propostas e a principal proposta que nós temos no momento, na nossa eleição, e estamos divulgando com a advocacia, é a proposta da independência da OAB. Porque só com a independência, livre dos grilhões da política e dos partidos, nós poderemos exercer as reais funções da Ordem dos Advogados, que é a defesa das prerrogativas, é ver a questão da celeridade processual, ver a questão dos honorários da advocacia, ver a questão do acesso à justiça, ver a questão do que a advocacia pode fazer pela sociedade no que diz respeito à segurança pública, à saúde, à educação, ao transporte público, enfim, a todas as questões ligadas diretamente à advocacia e à sociedade. Na verdade, eu, como militante também no Parlamento da Cidadania, que foi um movimento que criamos aqui em Fortaleza para defender os interesses da sociedade, eu vi situações como a violência que assola em Fortaleza, no estado do Ceará, e nós vimos uma OAB calada, quieta, comprometida com os palácios, com o governo, com medo de falar, com medo de protestar, com medo de ir à justiça fazer o governo do estado lutar pela defesa da sociedade. Basta que vocês vejam que a Prefeitura Municipal de Fortaleza, ela agora penalizou os comerciantes, os donos de estabelecimentos comerciais, com a reformulação da cobrança dos alvarás. Um aumento criminoso contra o empresário que gera emprego para a população. O que foi que a OAB fez? Nada, absolutamente nada. Uma OAB acanhada, adormecida, uma gestão que está aí há 20 anos, uma gestão comprometida com os poderes e não querem alternar o poder. O que nós estamos vendo aí na composição das chapas são ex-presidentes
tentando voltar para o comando da OAB através de candidaturas ao Conselho Federal, ex-presidente, inclusive que já foi secretário de Estado do governo que aí está, querendo voltar novamente para utilizar a Ordem dos Advogados como um trampolim político. Nós estamos vendo aí o ex-presidente da CAASSE querendo voltar agora, pasmem, como vice-presidente da CAASSE. Então nós não podemos ficar calados, inertes, diante de uma situação dessa que causa um grande desconforto ao advogado militante, ao advogado que precisa de uma OAB independente. Doutor Luiz, outro problema é a questão da anuidade, né? Questão da anuidade. Anuidade caríssima, os advogados pagando quase R$900 e sem saber para onde está indo este dinheiro. Eu sempre tenho dito, inclusive nas redes sociais, que esta questão desta anuidade cara, absurda, ela é uma coisa que precisa ser revista. Porque vejam os senhores, colegas advogados e advogadas, que a todo ano o número de advogados inscritos na OAB aumenta. Todos os anos aumenta e muito. E esta anuidade era para diminuir e não diminui. Então nós, da Chapa 22, temos propostas com relação a isso. Inicialmente, sem fazer estudo nenhum, até mesmo porque a contabilidade da Ordem dos Advogados é uma caixa preta, a nossa proposta é de uma redução imediata de 20% nesta anuidade. Depois, nós vamos fazer um estudo, depois que a gente abrir a contabilidade da Ordem, fazer um estudo para ver se dá para baixar mais ainda, porque é muito caro para o advogado ter que pagar para trabalhar. E o pior, quando o advogado não consegue honrar com o compromisso de pagar a anuidade, ele é penalizado através de um processo de execução. Ele tem muitas vezes o seu imóvel penhorado, ele tem o seu carro gravado com um gravame, ou seja, um verdadeiro abuso de poder neste sentido, porque eles não têm sequer uma forma de conversar administrativamente com o advogado e principalmente dar a ele condições de pagar o seu débito. E tem mais, executam o colega advogado e ainda cobram honorários de sucumbência do colega advogado executado. Um verdadeiro absurdo. Pior ainda, até um crime, quando não se sabe a destinação dos honorários cobrados dos advogados que estão devendo a anuidade da Ordem. Então, quais são os planos para a jovem advocacia? A jovem advocacia precisa ser acolhida. A jovem advocacia, os advogados em inícios de carreira, precisam ter uma atenção maior da Ordem e nós temos, sim, propostas nesse sentido, através de monitorias para acolher os jovens advogados, para dar apoio na confecção das suas peças, das suas petições, dos seus recursos, dos seus agravos. Enfim, nós temos condições de, inclusive, oferecer 1000 cursos através da Escola Superior de Advocacia para que o advogado seja mais capacitado, treinado para exercer o seu mistério. E quanto aos advogados do interior também, né? Que relatam muita dificuldade diariamente, você tem alguma... Os advogados do interior, lamentavelmente, eles são lembrados para ser cobrados e são esquecidos no que diz respeito à assistência que é devida pela Ordem dos Advogados. E nós temos propostas, sim, de junto com as nossas seccionais no interior, de norte ao sul do Ceará, estar mais presente na vida do advogado, com independência e levando todas essas bandeiras para eles, inclusive no que diz respeito aos cursos, aos aperfeiçoamentos, e baixar sempre as obrigações que o advogado tem que cumprir no que diz respeito às anuidades. E seus planos para a nova sede da OAB, para utilizar? A nova sede da OAB, que foi inaugurada há 3 anos, constituindo assim
um golpe eleitoral na advocacia, porque ela foi inaugurada parcialmente para se ganhar uma eleição na ordem, o que é uma coisa vergonhosa. Nós não concordamos com isso, porque como a nossa entidade cobra ética de toda a sociedade, dos partidos, dos políticos, o primeiro exemplo tem que vir de casa. Então, nós temos o compromisso de não inaugurar novamente, porque já foram 3 inaugurações, e essas inaugurações só aconteceram porque eu fui, com alguns colegas nossos, protestar lá para que a sede começasse a funcionar. Começou a funcionar, ainda não tem sequer alvará. O espaço que está reservado lá para a CAASSE, que é um braço da advocacia, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, não foi para dentro da sede da ordem, então tem muita coisa para ser feita na ordem dos advogados, porque a gestão que aí está se preocupou muito com a comodidade deles, com o desfile deles dentro dos palácios governamentais e nas colunas sociais. Então, para terminar, queria que o senhor falasse sobre a sua chapa, né, quem está como vice, seus apoiadores, e o que o senhor quiser falar também, pode ficar à vontade. Ok, eu quero agradecer ao jornal O Estado, um dos jornais mais conceituados aqui no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, em nos receber aqui. A nossa chapa é a única e a verdadeira oposição, é a chapa mais eclética que foi formada nesta eleição, composta de advogados militantes. Ninguém envolvido nesta gestão. A nossa chapa é pura, é uma chapa da advocacia militante. Eu tenho como vice uma mulher, que é a professora Ana Tauschmann, e só para citar alguns dos membros da chapa, porque são 106 pessoas, nós temos a professora Ana Tauschmann como vice, e no Conselho Federal, o professor Antônio Carlos Fernandes, que faz parte do magistério cearense há mais de 30 anos, quase a totalidade de advogados que militam em Fortaleza já passaram pelas salas de aula do nobre professor Antônio Carlos Fernandes, junto com o doutor Afro Lourenço e o doutor Dudu Monte. Na Caixa de Assistência, nós temos o doutor Valmir Medeiros e, como vice, a doutora Neude Duarte. É uma chapa composta só de advogados e advogadas militantes. No dia 28, nós estaremos no Centro de Convenções de Fortaleza para participar desta eleição, e eu tenho feito um alerta aos colegas. Será a última vez que os senhores terão que ir até o Centro de Convenções participar de uma eleição da Ordem dos Advogados. Infelizmente, se chega nesses locais e nos deparamos com festas como as que têm acontecido nas outras chapas, que parecem mais eleições presidenciais americanas. E lá no dia da votação, infelizmente, vocês vão ver uma coisa completamente fora da realidade do sofrimento da advocacia militante. Um derramamento de dinheiro através das manifestações completamente fora da realidade. Eu digo que será a última vez que nós iremos votar lá, porque uma das nossas propostas é tirar a OAB do século passado. Nós vamos implantar na ordem a votação eletrônica, como já é feito no Conselho Regional de Administração, pelo seu presidente, Dr. Leonardo Macedo, presidente do Conselho Regional de Administração, que também é nosso colega advogado e que apoia a nossa chapa e as nossas propostas, que é a implantação da votação eletrônica, onde o advogado não vai precisar mais sair do seu escritório, gastar tempo no trânsito de Fortaleza, ter que sacrificar uma ida ao fórum, um atendimento ao cliente. Ele vai votar do seu escritório.
Se ele não sair de casa, ele pode votar do computador de casa. Se ele estiver viajando, ele vota do celular dele, de onde ele estiver. Porque eu não entendo como é que hoje eu posso ajuizar uma ação no Fórum de Fortaleza, no Tribunal de Justiça, na Quinta Região, no Tribunal da Quinta Região da Justiça Federal em Recife, no STJ ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal em Brasília e, como advogado, não posso votar através de um sistema eletrônico. Quer dizer, a Ordem dos Advogados, diferentemente do Conselho Regional de Administração, de Contabilidade e de outros conselhos, deve estar vivendo no século passado. Então, estas são as nossas propostas. Nós faremos uma administração diferente na ordem, completamente voltada para a advocacia, porque nós iremos reinventar a OAB do Ceará. Meu nome é Luiz Antônio Lima e eu tenho dito sempre para os colegas advogados: eu sou advogado igual a você.